Olá, queridos, tudo bem? Gostaria de trazer uma reflexão baseada no texto bíblico que está em Marcos, capítulo 9, e faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 25 e traremos então uma breve meditação. Diz assim o texto: E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Esses dias atrás, eu acordei em uma experiência bem interessante. Eu acordei nitidamente ouvindo uma voz dizendo: tudo é possível ao que crê. Eu conversei com a Thalita, minha esposa, falando sobre essa experiência e não sabendo exatamente o que Deus queria falar com aquilo. Eu sei que esse texto está dentro da palavra do Senhor, mas entendi que tudo tem um propósito. Eu havia acordado ouvindo aquela palavra porque Deus queria ministrar algo ao meu coração, ou quem sabe me usar para ministrar algo à vida de outras pessoas. E de fato, com o desenrolar do dia, tive a oportunidade de atender uma pessoa a qual eu deixei o recado: tudo é possível ao que crer. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem com um problema familiar. Mas ele não tinha apenas um problema familiar, mas ele tinha também um problema espiritual. Isso é importante que nós venhamos frisar nessa palavra, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar até aonde existe o problema, mas não sabemos como resolver esse problema. É bem certo, muitos de nós já ouvimos falar, que problemas espirituais nós só conseguiremos resolver espiritualmente. E aquele homem estava com um problema espiritual. Não adiantaria ele lutar com as armas humanas, não adiantaria ele tentar coisas humanas para tentar resolver um problema espiritual, porque problemas espirituais nós resolvemos espiritualmente, utilizando-nos de armas espirituais. E aquele homem estava exatamente nessa situação. Talvez você esteja também passando por uma situação difícil e você então precisa entender que se o problema que você tem enfrentado se trata de um problema espiritual, você precisa lutar com as armas certas, você precisa lutar contra o inimigo certo e você precisa se aliar à pessoa certa. E essa pessoa é Deus. Você precisa pedir ajuda à pessoa certa e essa pessoa é o Senhor Jesus. Aquele homem, o texto nos fala que ele precisou sair do meio da multidão para falar com Cristo. Muitas vezes o nosso grande problema é que nós não conseguimos compreender que o Senhor tem nos chamado para sair do meio da multidão. Muitas vezes nós queremos ficar no meio da multidão. E quando eu falo de multidão, na multidão existem os curiosos, na multidão existem as pessoas que querem um relacionamento superficial, não estão ali realmente buscando um contato, uma comunhão, um relacionamento de intimidade,
mas estão ali apenas observando o que está acontecendo. E aquele homem, ele precisou sair do meio da multidão para que ele viesse falar com Cristo. Eu quero te dizer que muitas vezes o problema que você tem passado tem sido uma excelente oportunidade para que você saia do meio da multidão e experimente algo novo que Cristo deseja realizar na sua vida, realizar através de um relacionamento próximo e de intimidade com a tua vida. Aquele homem, ao encontrar com Jesus, ele começou a falar para Jesus do seu problema. E ele estava falando, quem sabe, do tamanho do seu problema. Ele estava falando do tempo que o seu problema já permanecia, já durava na sua vida. E eu quero dizer que eu aprendo que muitas vezes nós estamos colocando para o Senhor o tamanho do nosso problema, estamos colocando em evidência o problema. E eu quero dizer que, de uma certa forma, isso não vai resolver a situação. Precisamos colocar diante de Deus, sim, as nossas questões, mas precisamos entender que maior que o nosso problema, independente do tempo que ele esteja acontecendo na nossa vida, maior é Deus. Bom, e aquele homem, ele estava rodeado por uma geração incrédula. Talvez aquela palavra muito forte, ela deve ser levada em consideração para nós nos dias de hoje. Muitas vezes não temos visto o poder de Deus se manifestando e o problema pode estar em nós. Estamos diante de uma geração incrédula, uma geração que muitas vezes não tem acreditado mais naquilo que Deus pode fazer e realizar. Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nós percebemos isso pelo fato de que muitas vezes não perseveramos mais na oração. Muitas vezes não guerreamos mais nas orações. E estamos simplesmente aceitando os problemas chegando em nossas vidas. E diante disso, eu aprendo que esses nossos comportamentos nos levam a crer que temos estado diante de uma geração incrédula, uma geração que não acredita mais. Bem, aquela palavra surgiu como uma verdadeira exortação. Cristo estava exortando os seus discípulos para que eles não permanecessem como uma geração incrédula. E Jesus Cristo, então, diante daquela situação, ele chama aquele homem para que leve o seu filho ali para perto dele. E Jesus, então, ele está diante do problema. Aquele rapaz, ou os espíritos imundos que estavam naquele rapaz, ao se deparar com Cristo, eles começam, então, a se mover, eles começam, então, a se agitar dentro daquele jovem e o lança no chão. Esse comportamento me mostra que aquele problema, ou aquela questão espiritual agora, ela estava se deparando com alguém muito maior, que era Cristo Jesus. E aquele problema, se deparando com Cristo Jesus, ele acaba sendo um problema pequeno, um problema inferior, porque o Senhor Jesus, ele é alguém infinitamente maior. Aquele homem admite que diante de tudo que ele já tinha passado na vida dele, agora ele estava em uma crise de fé e ele pede a ajuda a Cristo Jesus. Eu observo que nesse momento, aquele homem não estava mais pedindo para que o Senhor Jesus libertasse o seu filho, mas aquele homem entendeu que havia um problema muito maior dentro dele, que era a sua falta de fé. E aquele homem pede a Cristo Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, diante de toda aquela situação, faz uma afirmação, dizendo o seguinte: olha, tudo é possível àquele que crê. O final da história, aquele jovem ele é curado. E acima de tudo, algo maravilhoso acontece, porque a fé daquele homem também ela havia sido restaurada. Eu quero dizer para todos nós que o Senhor, diante dos problemas que aparecem à nossa frente, Ele tem nos dado uma oportunidade.
na qual a nossa fé ela é colocada em prova. E talvez podemos chegar à mesma conclusão daquele homem. Podemos reconhecer que estamos com uma crise de fé e precisamos então humildemente pedir a Cristo: Senhor Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Eu creio que a maior conquista daquele homem, além de ver o seu filho restaurado, que é uma bênção muito grande, mas foi o fato de ter tido a sua fé restaurada. E eu quero dizer que em meio a esse problema que talvez você esteja vivendo e passando, o Senhor Jesus, ele deseja fazer algo muito maior, que é restaurar a sua fé. É acabar com toda a incredulidade que, quem sabe, com o passar do tempo, acabou tomando conta do seu coração, dominando a sua vida. E hoje o Senhor Jesus, ele deseja restaurar a sua fé. Uma mensagem fica muito clara. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa quanto tempo que você tem lutado em relação a essa situação. Uma certeza você pode ter. Palavras do próprio Senhor Jesus. Tudo é possível àquele que crer. O Senhor Jesus nos ensina, inclusive, se a palavra dele estiver em nós e nós estivermos na sua palavra, poderemos pedir tudo aquilo que quisermos e ele fará. O Senhor Jesus está nos ensinando que cada vez que nos aproximamos dele, temos a palavra dele habitando em nós, os nossos desejos começam a ser os desejos do coração do Pai. Eu não estou dizendo com isso que Deus fará todas as coisas, mas ele tem poder de realizar todas as coisas. Eu não estou falando que quando em um determinado momento o Senhor falar como falou com o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, não é uma situação de incredulidade, porque o próprio Deus ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas uma certeza você precisa ter hoje, que tudo é possível àquele que crer. Então, o desafio que é colocado diante de nós é que nós venhamos persistir orando, clamando, falando com Deus, suplicando a Ele, porque existe poder em Cristo Jesus. Ele é a maior autoridade. Não existe nenhum problema que chegue perto do tamanho do Deus que você serve. Toda autoridade está no nome de Cristo Jesus. E ainda hoje, se existem situações as quais estão tirando a paz do seu coração, eu quero convidá-lo através dessa palavra para que você esteja depositando sua total confiança no Senhor. Quem sabe você esteja hoje prostrado. Eu quero dizer, levante-se, levante-se, que o Senhor restaure a sua fé nesse dia e que você possa ouvir o que o Senhor Jesus está nos dizendo. Tudo é possível ao que crer e Ele tem poder de restaurar a sua fé. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos então falar com Deus com fé, crendo que tudo é possível àquele que crê. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e tenha fé, meu irmão, pois tudo é possível ao que crê. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.